Olá, Betel, graça e paz em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que alegria, mais uma vez, podermos nos encontrar para juntos celebrarmos ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de julho de 2026, começamos o segundo semestre. O segundo semestre, com certeza, com muitas bênçãos, muitas maravilhas e muito do cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa amada igreja, como foi no primeiro semestre do ano de 2026. Passou rápido até aqui, não é verdade? Mas uma coisa não passou desapercebido, que é as bênçãos e as misericórdias do nosso Deus. Por isso, nessa nossa celebração, eu quero convidar você a celebrar a Cristo conosco, com alegria, com júbilo aí na sua casa. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Então prepare o ambiente da tua casa, interaja conosco, cante, estude a palavra, oferte. Vai ser um momento que nós, como igreja, juntos, em uma só fé, em um só batismo, debaixo da autoridade de um só Senhor, Jesus Cristo, estaremos aqui apresentando a Ele a nossa adoração. Você aí na sua casa, onde quer que você esteja agora, acompanhando essa celebração, vamos adorar ao Senhor. Prepare o teu coração e comece a cantar conosco essas canções, trazendo para a tua casa, para o teu coração, a viva esperança que é Jesus. Graça e paz, amada igreja, mais uma celebração que estamos juntos adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado. E eu quero te convidar a cantar louvores conosco. E esta primeira canção é uma canção de chamada à adoração. Que possamos realmente nos render aos pés do Senhor e que possamos louvar com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Cante conosco, amada igreja. Sempre mais e mais quero louvar.
ela nos encoraja a deixar o Senhor reinar. Reinar nos nossos pensamentos, reinar nas nossas decisões, nas nossas feridas, nos nossos planos. E se hoje você precisa entregar algo na sua vida para Deus, cante conosco. Vem reinar sobre mim, Senhor. Reina, Pai. É isso que vamos declarar nesta canção. seja o nome do Senhor Jesus. Você sabia que existem pessoas que precisam de você? E que talvez no conforto da sua casa você não consiga enxergar essa realidade que está ao lado? É sobre isso que eu quero falar com você a partir de agora. Quando nós fechamos os nossos olhos para o mundo ao nosso redor, nós nos esquecemos que a nossa missão é fazer a diferença
em nome de Deus, sobre outras pessoas. Fechamos os nossos olhos, tampamos os nossos ouvidos, achando que outra pessoa irá fazer no nosso lugar aquilo que Deus confiou para que nós venhamos fazer. Por isso eu estou aqui para dizer a você que precisamos fazer o mundo melhor. E como isso pode ser possível? Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus agora. Eu estou aqui para dizer a você que sim, não ignore o grito das pessoas que precisam de ajuda. Nós não queremos ignorar o grito, a voz das crianças que choram que não têm comida, das mães que estão em desespero por não saberem como lidar com a escassez na sua casa. Nós estamos aqui com uma missão e nós podemos fingir que não é comigo, não é com você, não é conosco, mas nós podemos fazer a diferença a partir de agora. E a diferença que eu quero convidar você para fazer a partir de agora é contribuir para levarmos socorro para essas pessoas. Se você não se conforma com a dor desse mundo, então você faz parte de um time onde milhares de pessoas se unem com um só propósito: cuidar de pessoas em nome de Jesus. Está aqui na tela um QR Code, dados bancários da Igreja Batista Betel. E eu quero convidar você para ofertar de uma maneira generosa nesse exato momento, porque a fome, a dor, a miséria não pode ser silenciada por nós com o discurso: eu não posso fazer nada, é obrigação do governo, é obrigação de outra pessoa. Como igreja nós temos essa missão e eu estou aqui para pedir a tua doação, para nós levarmos a esperança, o alívio para essas pessoas, pregando o Evangelho em nome de Jesus. Você pode escolher não participar, é um direito teu, mas quem vai no seu lugar? E vamos continuar cantando esse Deus que é tão poderoso. E Ele escreveu uma carta através da vida de cada um de nós. E o mundo lá fora está precisando ler esta carta. Uma carta de amor, de perdão, de esperança. E que a nossa vida, o nosso louvor e o nosso testemunho seja essa carta. Vamos cantar e pedir: Senhor, usa minha vida como carta para o mundo. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do teu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja
Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Que alegria continuarmos essa celebração ao nosso Deus e agora reunidos para meditar na palavra do nosso Deus, que é bendito para todos sempre. Hoje o nosso país está se organizando de várias formas para torcer pela seleção brasileira de futebol, com vistas a avançar aí nesse campeonato chamado Copa do Mundo, que a cada 4 anos promove uma grande festa para que o mundo veja os melhores competidores, os melhores jogadores e depois premie aquele time que de fato é o campeão depois de passar por várias etapas. Nessa série Posicione-se, eu quero falar justamente sobre a importância de nós estarmos preparados para o enfrentamento dos desafios dessa vida, para nós recebermos a coroa que o nosso Pai preparou para nós. Posicionar-se é também ter disciplina. E sabendo disso, eu quero convidar você para meditar comigo num trecho da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo, na primeira carta de Corinto, capítulo 9, a partir do versículo 24, ele vai dizer o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está escrevendo a sua carta para uma audiência que é a igreja que reúne-se na cidade de Corinto, e essa igreja tinha um conhecimento muito claro do que era os Jogos Olímpicos e também os Jogos Istmos, que era, depois da Grécia, os jogos mais importantes que eram realizados para promover toda essa festa. Paulo ele vai usar justamente a figura desses jogos do atletismo para conscientizar os nossos irmãos sobre a importância deles também estarem se submetendo a uma disciplina espiritual, para que ao término dessa execução da disciplina, de viver aquilo que eles pregam, eles possam herdar as bênçãos e receber o galardão de Deus na eternidade. Quando nós analisamos todo esse movimento que o mundo faz em relação a esses jogos da Copa do Mundo, nós também podemos tirar algumas lições sobre a importância de nos posicionarmos em Cristo. Isso mesmo. Posicionamento em Cristo é algo que nós necessitamos ter. Mas não basta apenas a sua mente desejar se posicionar em Cristo, se o seu corpo, as suas ações, a sua vida não estiver alinhado. É mais ou menos o seguinte: não adianta você falar, eu quero ter uma qualidade saudável de vida, e para isso ser atingido, eu vou fazer a seguinte movimentação: eu irei começar a praticar exercícios físicos. Isso está na agenda de muitas pessoas, e se não está na sua agenda, a palavra pastoral é: tenha esta ação na sua agenda. Cuidar do corpo é também uma boa mordomia que glorifica o nome do Senhor. E cuidar do corpo não é apenas fazer exercícios, é dormir de maneira correta, alimentar-se de maneira correta, fazer os exames periodicamente, cuidar do coração, da mente, para que você não adoeça. Então, faça isso.
voltando aqui à explicação, você tomou a decisão de começar atividades físicas. Agora você vai para a execução. O seu cérebro, você coordenou, eu vou levantar mais cedo, 5 horas da manhã. Irei até uma academia ou até a rua para fazer uma caminhada. 5 horas da manhã. Agora o clima está um pouquinho frio, estou até de casaco. E aí você fala, poxa, mas hoje está frio. Seu cérebro começa a dizer para você não ir, ou o contrário, seu cérebro começa a dizer, levante, mas o seu corpo fala, não, eu não vou levantar porque está quentinho aqui na cama. O que acabou acontecendo? Ali houve um conflito e é claro, o nosso corpo, ele quer uma zona de conforto. O nosso cérebro, ele vai buscar uma zona de conforto. E essa zona de conforto, muitas vezes, nos impede de nos posicionarmos em Cristo. Então Paulo, ao escrever o capítulo 9, aqui especificamente, aqui de Corinto, Paulo está defendendo o seu ministério apostolar. Ministério esse que estava sendo desrespeitado pela igreja. E Paulo vai fazer essa defesa ali da importância da igreja cuidar dele como apóstolo. E agora Paulo, ele chega no momento em que ele vai falar a respeito da disciplina que ele imprimiu, que ele autoimpôs sobre a sua vida para manter-se posicionado em Cristo Jesus. Assim, nós vamos observar aqui algumas lições e eu desejo que essas lições possam abençoar a tua vida. Mas antes, quantas coisas boas também nós aprendemos até aqui nessa série Posicione-se. E temos ainda muitas outras lições que nós estaremos compartilhando com a igreja nos próximos domingos, falando sobre a importância de nos posicionarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Bom, como eu estou falando a respeito de esporte, o mundo está olhando para o esporte chamado Copa do Mundo, onde as seleções, os países que se classificaram, enviaram os seus melhores jogadores de futebol para representar a bandeira daquele país. Vimos ali ações lindas nesse período da Copa, né? Ações como países que mesmo levando uma grande goleada, que foi o caso do time de Curaçao, eles fizeram um gol contra a Alemanha e eles vibraram. Por quê? Porque eles estavam na Copa, eles estavam participando e eles conseguiram fazer um gol num grande adversário, em um grande campeão mundial. Vimos também jogadores que, a despeito das bandeiras dos seus países, após a partida se reuniram em oração. E foi linda a frase de um desses jogadores ao afirmar o seguinte: dentro do campo nós somos adversários, mas fora do campo, fora do jogo, nós somos irmãos em Cristo. E isso fez com que eles, a despeito da bandeira do país, após ali a partida, se unissem em oração, glorificando o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Isso só é possível quando o nosso coração está cheio de Jesus e nós entendemos claramente que em todo lugar, em todo tempo, em toda circunstância, somos pessoas chamadas para se posicionarem em Cristo. Esses jogadores se posicionaram. É claro que o mundo, a sociedade, olha aquilo até como uma afronta. E aí vão criando-se leis, é proibido o jogador levantar a camisa, como era no passado. A própria seleção brasileira, o jogador comemorava o gol, levantava a camisa e estava escrito o nome Jesus. Hoje já não é mais permitido isso. Você está percebendo que o mundo, ele se posicionou de uma forma em que ele não quer que haja manifestação de religião, principalmente da fé em Cristo Jesus. E por conta disso, os nossos irmãos estão entrando em campo, mas não entrando em campo apenas para representar a bandeira do país,
mas para representar Jesus. E Paulo vai agora usar a figura da competição olímpica para imprimir, como eu disse, e estabelecer sobre a vida dele e a vida de cada crente em Jesus um programa aonde sejamos instrumentos da graça de Deus para abençoar vidas e também não sermos reprovados naquilo pelo qual tanto falamos e tanto ensinamos. Bom, o texto aqui lido começa da seguinte maneira: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Paulo começa com uma pergunta. Ele usa essa provocação para os nossos irmãos entenderem o seguinte: nem todo mundo que está na pista vai ganhar. Nem todo mundo que está correndo vai chegar. Qual é a lição que nós vemos aqui? Nem todo mundo que alega ser um cristão, que alega estar seguindo a Cristo, verdadeiramente segue a Cristo. E não vai conseguir chegar, porque no meio do caminho vai revelar-se que ele de fato não se posicionou, não se preparou para essa corrida, para os desafios. Essa pessoa, ela entrou no meio da multidão e começou a seguir. Olha, eu estou aí acompanhando vocês, eu estou achando o máximo essa ideia do gospel, desse movimento evangélico. Mas não é uma pessoa que tem um compromisso com Cristo, que não se converteu verdadeiramente. E essa pessoa, ela está no meio da multidão e ela precisa entender que sem Jesus, ela não conseguirá chegar à fase final. Ela não vai conseguir cruzar a linha de chegada. Por isso, Paulo vai dizer: corram de tal modo que alcancem o prêmio. A ideia aqui não é uma corrida sem um plano, porque todo atleta que competia nos jogos aqui da antiguidade eram pessoas que ficavam meses, eles até firmavam contratos do tipo que eles se absteram de vinho, carnes, de ter relações, para poder dedicar-se exclusivamente para aquela competição. Eram pessoas que estavam ali se preparando exclusivamente para aquele tipo de corrida. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós não nos posicionamos adequadamente, porque nós achamos que a vida cristã é apenas para o domingo, é apenas para uma fase da adolescência, da infância, o início da juventude ou o final da vida. A nossa vida cristã é uma maratona. Tem muito crente que está gastando muita energia no começo e está sem fôlego agora, e talvez seja você. O que significa gastar muito fôlego? É aquela pessoa que está foita, quer fazer, mas ela não entende que há um preparo, que ela precisa de uma forma muito ordenada, entender que a vida dela inteira será para a honra e glória do Senhor Jesus. Alguns já estão nessa caminhada, nessa corrida, já há décadas, que é maravilhosa a jornada dessa pessoa, porque ela tem testemunhado do amor de Cristo. Mas existem pessoas que mal se batizaram, mal testemunharam diante da igreja: Cristo é tudo para mim, e hoje, poucos dias depois do seu batismo, já não querem mais seguir a Cristo. Está acontecendo um movimento em que pessoas não estão se convertendo a Cristo, pessoas estão se emocionando, e as suas emoções, que são importantes, que são lindas, se elas não se converterem a Cristo, hoje eu quero Cristo, amanhã eu não quero Cristo. Essa corrida, quando a pessoa entrava no estádio, ela tinha que percorrer ali longos percursos, várias voltas. Não era apenas uma corrida qualquer,
ele estava ao lado de outras pessoas que se prepararam para derrotá-lo. O mundo se prepara para uma posição a fim de derrotar você. Você sabia disso? Existem vários sistemas que estão ao seu lado competindo. Atletas, se nós assim formos pensar, até mais musculosos, ágeis, com uma cara até mais sisuda, intimidadora. Mas essas pessoas que estão ali ao seu lado com intimidação, eles vão querer te derrotar. Talvez você esteja correndo e do seu lado está a doença. Do outro lado esteja ali as crises financeiras. Do outro lado esteja os problemas familiares. Do outro lado os traumas da infância. Do outro lado ainda as crises no trabalho. Do outro lado também a opressão e perseguição que você está sofrendo por conta da sua fé. Do outro lado ainda mais um ali competidor, que é o quê? O desânimo, o cansaço. E você está ali ao lado deles, todos musculosos, todos preparados. E nesse momento na competição, você olha para os seus adversários e você fala: eu não consigo vencer. Eles se posicionaram, eles estão prontos, eles querem derrotar você, porque a sua derrota não é uma derrota qualquer, é a derrota de alguém que detém a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso significa? Quando o mundo espiritual se levanta, além das questões que eu mencionei agora, para te derrotar, para que venha me derrotar, ele não derrota apenas o Fernando, ele não derrota apenas você, minha irmã, ele não derrota apenas você, meu irmão, a sua casa, a sua família. Ele está derrotando alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. E aí você vai entender agora por que as trevas, o inimigo, Satanás e os demônios querem derrotar você. Ele não tem como derrotar a Deus. Ele não tem força. Tanto que Deus nem compete com ele, porque não há competição, porque Deus, ele sopra e acabou tudo. Mas quando ele derrota você, quando ele dá aquela sensação, eu estou na frente, eu estou uma volta à sua frente, eu estou 5 voltas à sua frente, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou derrotando aquele que tem a imagem e semelhança do Criador, porque ninguém na criação, nenhum animal, a não ser nós, seres humanos, temos a imagem e semelhança do nosso Pai. Então há uma luta espiritual para que você não chegue ao fim. Há uma luta espiritual para que você jogue a toalha. E talvez o desânimo, ele já deu uma volta a mais na sua frente. Talvez as crises emocionais já deu 5 voltas na sua frente. E você fala: não tem mais como vencer. Não tem mais como vencer. E aí é nesse momento que nós precisamos entender quem nós somos e quem é o Deus que nos fortalece. Porque quando eu me posiciono em Cristo, significa que todos esses adversários que estão aqui ao meu redor, eles não foram embora. Pelo contrário, quando eu me posicionei em Cristo, começou a chegar outros adversários. Sabia disso? Sabia que outros adversários começaram a se aproximar e dizendo: eu vou derrotar você. É inveja, é oposição, é intriga, é fofoca, são ataques, e isso tudo vai tentar te derrubar. Isso quando não vão na pista que você está correndo jogar ali algum tipo de óleo, colocar sabão para você escorregar e cair. Porque é isso que as trevas fazem. É isso que o inimigo faz.
além de querer te desmotivar, ou então ficar correndo do teu lado, só para dizer, eu vou ganhar de você, eu vou te derrotar, você é um fracassado, você é uma fracassada, ele começa a jogar coisas na frente, obstáculos, começa a colocar ali, de repente, óleo para você escorregar. Recordo-me, quando eu fui fazer uma viagem missionária aqui para a região sul do Brasil, havia um trecho em que era conhecido como um trecho de grandes índices de acidente. E qual era o acidente? Alguns saqueadores, bandidos, criminosos, eles derramavam óleo na pista para que os caminhões, chegando no momento da curva, perdesse ali a aderência e viesse a capotar. Com o capotamento, o que acontecia? As pessoas iam lá e saqueavam ali aquela carga. Tanto que a pessoa época que me contou isso alguns anos atrás, falou o seguinte, olha, eu sabia que houve saque na rodovia porque os alunos faltaram na escola. Ou seja, aquelas crianças, ao invés de estarem na madrugada na sua casa dormindo, passaram a madrugada carregando itens de uma carreta que foi ali derrubada por causa de óleo derramado na pista. Você está entendendo como o diabo, o inimigo, ele vai fazer de tudo para você cair? E ele não tem escrúpulos. Ele quer ver você derrotada, ele quer você ali desanimada. Isso quando ele também não está correndo e vai colocando você nas suas costas, carrega mais isso, carrega mais aquilo. E você vai carregando, vai correndo com peso. E você começa a colocar pesos na sua vida, como culpa, vai colocando pecados que vão fazendo com que a sua passada fique mais lenta e você não se preparou. Por isso Paulo vai dizer aqui no texto, corram de tal modo que alcancem um prêmio. E ele vai dizer, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que Paulo está dizendo? Tem muita gente que está correndo sem sentido, por algo vazio. Às vezes do seu lado vai ter alguém que está correndo e está correndo rápido, mas sabe qual é a diferença? Até desse que deu 2 voltas, 3 voltas, ele está correndo por um prêmio que não tem valor. Naqueles dias, os atletas que eram vencedores, eles recebiam uma coroa feita de louro, e essa coroa de louro era colocada sobre a cabeça desses competidores. Só que essa coroa de louro, verdinha hoje, dentro de uma semana, 15 dias, essa coroa já ressecava e não servia para nada. A vitória daquele homem que se dedicou por meses, se dedicou por anos para ganhar um prêmio, e aquele prêmio foi traduzido numa coroa de louro, numa coroa perecível. Depois de 10 dias, aquele prêmio deixou de existir. Ele correu literalmente por nada, porque aquela coroa era também para lembrá-lo de que a vitória dele era uma vitória apenas para aquele momento e acabou. Não era uma vitória para perdurar. Por isso, assim como a coroa que é perecível, tem sido a marca de muitos que estão correndo, muitos que estão ganhando dinheiro, muitos que estão aí nas grandes mídias, são pessoas que estão recebendo coroas de louro, coroas perecíveis. Mas ele deu 10 voltas, mas ele conseguiu fazer várias viagens no mundo, mas ele está na carreira em ascensão, mas ela está isso, mas ele, aquele, olha só as conquistas de coroas perecíveis. Estão correndo para algo que eles ganham hoje e amanhã não vai servir mais para nada. E daqui a uma semana, 10 dias, toda aquela conquista
não adianta para mais nada, porque virá outro competidor que vai ter a sua coroa verdinha, enquanto o outro vai ter a sua coroa já em estado de jogar fora. E por mais que a pessoa seja cuidadosa, e esse é um ponto, pegue justamente esse olhar aqui espiritual que eu estou falando com você. Por mais que aquela pessoa seja cuidadosa, por mais que aquela pessoa seja metódica, a ponto de dizer, eu vou pegar essa minha coroa de louro, eu vou fazer aqui um trabalho, eu vou colocar ela num local hermético, eu vou aqui estar todo dia regando ela, colocando ali um vapor com água, para que ela não venha estragar, não adianta. Essa coroa vai deixar de existir, ela vai se esfarelar, ela vai ressecar, de uma maneira que quando a pessoa colocar a própria mão, ela vai esfarelar nas suas mãos. É o que Jesus falou sobre a tolice do homem que acumula tesouro aqui na terra. Ele acumula tesouro aqui na terra, aonde as traças vão ali destruir, aonde a ferrugem vai corroer, onde os ladrões irão roubar. Mas quem acumula tesouros nos céus não terá o seu tesouro ali destruído. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele honra. Então pare de olhar para essas pessoas que estão dizendo serem melhores do que você, que correm mais rápido do que você, que faz coisas mais do que você. Concentre-se em uma coisa: cruzar a linha de chegada de uma maneira íntegra. É o que Paulo vai dizer, olha, enquanto o mundo está correndo por uma coroa que vai ser destruída, nós estamos correndo por uma coroa que não vai ser destruída. Por isso que Paulo vai dizer, eu não corro como quem corre sem alvo. Posicionamento é saber que nós temos um alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é a glória de Deus, é formar discípulos, é formar discípulos de Jesus na minha casa, é formar discípulos de Jesus aqui no meu trabalho, no condomínio onde eu moro. O meu alvo é formar discípulos de Jesus que vão aguentar o tranco, que quando vão entrar em campo para competir, não vão desistir, quando surgir a perseguição, não vão negar a fé, quando os dias maus se levantarem, eles não vão esmurecer, mesmo com dor eles irão dizer, eu sei em quem tenho crido e eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o momento final. Você crê nessa verdade? Você crê nisso? Você está correndo para que lado? Porque o que eu mais vejo são pessoas correndo para muitas direções. Alguns estão correndo para construir patrimônios, e é bom, não quero dizer que você não deva ter patrimônios, por favor, tenha-os e use-os para a glória de Deus. Outros estão correndo atrás de alguém para casar, outros estão correndo atrás de fama, outros estão correndo atrás do dinheiro, outros estão correndo atrás da saúde, outros estão correndo atrás de negócios, outros estão correndo atrás de fé, outros estão correndo atrás de ministério, e cada um vai correndo. E quando olhamos para dentro da igreja, muitas pessoas estão correndo dentro da igreja, muitos estão ali correndo para lá, correndo para cá, mas a pergunta é, como essa nossa correria tem cooperado para formar discípulos de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você tem as marcas de Cristo em você? Ou você é do tipo de pessoa que fala, eu sou de Jesus, mas o seu testemunho, a sua maneira de correr é igual dos trapaceiros? Porque não tem como você falar que é de Jesus, está correndo, jogando óleo na pista de quem está do lado, e estando colocando pedrisco, jogando taxinha no chão para outra pessoa machucar o pé. Porque o que eu vejo muitas vezes dentro do corpo de Cristo, são pessoas que alegam ser cristãs, e começam a fazer ali uma série de ações para prejudicar o outro. Talvez alguém esteja na sua frente, algum irmão, glória a Deus, porque aquele irmão avançou na fé, mas o que acontece é você não pode ficar parada,
Você não pode ficar parado. Tem crente que está parado, que nem poste, não quer avançar, fica ali parado. Você precisa se movimentar. Por isso que uma das falas ou identificações que eram atribuídas aos discípulos de Jesus não era cristão. Nós temos hoje a ressignificação da palavra cristão. O termo cristão era uma palavra pejorativa aos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus eram conhecidos como aqueles do caminho. Atos dos Apóstolos vai dizer justamente isso, aqueles do caminho. Por que aqueles do caminho? Porque Jesus, ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa fé em Cristo é movimento. É movimento. A igreja, ela vai para fora, a igreja sai pelos recônditos da cidade, a igreja avança em direção aos continentes, cruza os oceanos, a igreja atravessa florestas, atravessa desertos, a igreja, ela entra nos recônditos dos palácios, e ali naqueles locais, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, estão ministrando a cura, a libertação, a salvação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, aqueles que são do caminho, com o passar do tempo, foram chamados de cristãos. Eu disse que era um termo pejorativo. Quem são esses? Esses são os cristãos. Para você entender, é o mesmo que as pessoas usam hoje para se referir aos discípulos de Cristo, chamando de crentes. Quem são eles? Eles são os crentes. E lá vem o crente. Não pense que eles estão fazendo um elogio. Geralmente, pessoas que usam essa expressão estão usando dessa expressão como um ato pejorativo. Mas Paulo, ele aqui no texto, está procurando dizer: eu não corro como quem não tem alvo. Então, irmão, tenha um alvo na tua vida, formar discípulos. Essa é a missão que Deus deu para todo mundo, independente da região que você esteja. Pare de olhar, pare de ficar ali no seu espaço. Movimente-se em direção aos perdidos, movimente-se em direção aos necessitados, movimente-se em direção ao seu filho, movimente-se agora do sofá e vai para o quarto e vai orar, vai reclamar a presença de Deus na tua casa. Movimente-se agora, vá para a cozinha, dá um abraço em quem está na sua casa e diga: Jesus te abençoa, e eu estou aqui para te declarar que Jesus é o Senhor. Movimente-se em direção àqueles que estão precisando de uma palavra de autoridade vinda de Deus. Movimente-se em direção ao serviço e não à direção da reclamação. Movimente-se em direção ao alvo pelo qual Cristo estabeleceu, que é o Calvário. Movimente-se, corra. Mas eu não tenho idade. Mas quem disse que está relacionado à idade essa caminhada? Enquanto você tiver vida, enquanto você estiver aqui nesse mundo, é para a glória de Deus. Enquanto você estiver vivo, é para fazer o nome de Cristo grande. Enquanto alguns estão correndo para uma coroa perecível, uma coroa de mato, Paulo fala: eu corro por uma coroa que não vai perecer, uma coroa que dura para sempre, uma coroa que o tempo não vai fazer com que essa coroa perca o seu valor. Ah, meus irmãos, quantas corridas, quanto cansaço nós adquirimos por correr a corrida errada. E aqui, para você entender isso, eu vou dar um outro exemplo. Olha aqui comigo. Imagine você está numa corrida, agora corrida de rua. Sabe essas corridas que nós temos aqui bastante na cidade de São Paulo, em várias capitais do Brasil?
Imagine o seguinte, você vai correr uma corrida de rua. Vamos pensar a São Silvestre. E aí você acaba fazendo o seguinte, ao invés de você correr para a direção correta, você corre o contrário. E você vai dedicar muito esforço, você treinou, você se dedicou, você comprou o tênis certo, a meia certa, a roupa certa, você tem ali os suplementos certos, você ficou dias e dias e dias e dias treinando, você se privou, você chegou no horário, você pegou a ficha de inscrição, pegou o kit, você estava ali todo aparentada para a corrida, mas na hora da largada, ao invés de você ir para frente, você correu para trás. Adiantou alguma coisa? Não. Você foi desclassificado, você será desclassificada. Então, tome cuidado. Você pode ter grande conhecimento da palavra, você pode frequentar a igreja, você pode gostar de músicas cristãs, você pode gostar de estar no ambiente com crentes em Jesus, mas se você não correr a corrida que Cristo estabeleceu para você, você vai ser desclassificado. Deus não está convidando pessoas, por meio de Jesus, para apenas entrarem na pista, correr como um bando de louco. Não, nós corremos com uma missão, porque nós nos posicionamos em Cristo. Talvez na sua vida você esteja correndo para muitas coisas, muitos lados, mas eu quero convidar agora você para parar e refletir se você está na corrida certa, na direção certa para o alvo que é Cristo. É justamente isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer no versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A corrida que Jesus nos chama é uma corrida para que os nossos olhos estejam nele. Essa corrida só será vencida se você estiver com os olhos em Jesus. A propósito, Jesus venceu a corrida, essa corrida por mim e por você. E a beleza de tudo isso, sabe o que é? É que quando nós chegarmos e nós formos cruzar a linha de chegada, sabe o que eu e você vamos descobrir? Que todo aquele percurso que nós ali passamos, nós somos carregados nos braços daquele que nos ama. Nós vamos cruzar a linha de chegada, não como as pessoas saem fazendo avião, venci, não. Nós chegaremos ao final, cruzaremos carregados nos braços, nas mãos de Jesus, porque Ele nos deu a vitória, é Ele que nos dará essa coroa. Quando você achar que está difícil a corrida, lembre-se, quem está ao teu lado, quem está segurando a tua mão, quem está dizendo para você não jogue a toalha, é Jesus. Ele não criou você, Ele não veio a esse mundo, morreu numa cruz, para que você ficasse no meio da pista. Jesus morreu na cruz para você cruzar a linha de chegada, e não para você falar, eu competi e parei na metade. Não,
Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou e passou tudo o que Ele passou para que eu e você pudéssemos cruzar essa linha e não ficar no meio do caminho. Pergunto agora a você. Que tal você parar e responder se você está fazendo a corrida certa? Se você está querendo a coroa da vida ou o louro desse mundo? Porque são dois focos diferentes. Se você quer a coroa de mato, a coroa perecível, isso explica porque você está vivendo o que você está vivendo. É uma escolha, não concordo com você, mas respeito a sua opinião. Mas, se a tua vontade é correr pela coroa, que não vai ser destruída, não importa o tempo, não importa a circunstância, as regras, o preparo, o posicionamento são outros. Olhe para Jesus e creia que a vitória para essa corrida já foi estabelecida e nos foi dada, porque Jesus conquistou a vitória para nós. Se você que está aqui acompanhando essa palavra entendeu claramente isso e deseja entregar a sua vida a Jesus, e você que entendeu que está na corrida errada e deseja agora viver para agradar a Deus, ser preparado para viver, para formar discípulos, então eu quero convidar você agora para tomar uma decisão. A decisão de saia da corrida errada e venha para a corrida de Jesus. Pare de correr pelo prêmio errado e venha para o prêmio de Jesus. Pare de olhar para os modelos errados, olhe para Cristo. Se esse é o seu desejo, eu quero convidar você agora para uma manifestação de entrega por meio da oração. Agora é a sua vez de falar para Deus qual é a tua decisão. Não sou eu, é você. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar, crer com o nosso coração. Se você crer que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador, crê de todo o coração e você se arrepende dos seus pecados, fale isso para Deus, ore, faça a sua entrega. Se você já fez essa entrega, mas ainda persiste na corrida errada, ore agora, confesse: Senhor, eu estou na corrida errada. Senhor, em nome de Jesus, essa corrida acaba agora na minha vida. Eu vou começar a correr aqui a corrida pela qual o Senhor deseja, olhando para o alvo que é Cristo. É momento de decisão. Não dá para caminhar posicionado em Cristo, correndo corridas diferentes, com alvos diferentes. E aí, qual é a tua decisão? Você quer compartilhar conosco? Está aqui os comentários. E nós aqui da Igreja Batista Betel queremos ler os comentários dessa palavra ao teu coração. Os jogadores da Copa do Mundo estão mirando aquela taça. Detalhe, aquela taça não será deles, não será do país. Mas o que Deus prometeu é para você, é para a eternidade. Entregue sua vida a Jesus e volte-se para os caminhos de Deus. Que Deus te abençoe. O dia da vitória, vem que virá meu Salvador.
Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos. E você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.